Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão das 14 horas do dia 18 de novembro de 2020, da turma 3402. Pedido de preferência e sustentação oral, os itens 140 e 141 da pauta. Está pautado como Petroquímica Triunfo S.A. Eu peço ao apoio para convocar a patrona, a doutora Vivian de Oliveira Santana, a participar da sessão. Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Itens 140 A gente tem um exemplo de sucesso de dirigentes e a gente tem exemplo de fracasso de dirigentes. Esse aqui é o exemplo do fracasso de dirigentes. E a saída é resolver e mandar a unidade se virar para executar o acordo, já que não há colaboração. Os dois são iguais, Rodrigo? São iguais. Os dois são iguais. Mas o voto está prontinho, viu? Ah, não, nesse caso não, no outro. Eu ia falar com a Cíntia que eu também estou com um voto de diligência e o outro próximo, né, Cíntia? Igual certeza. Boa tarde, doutora Vivian. Boa tarde a todos. Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. Julgaremos agora os itens 140 e 141 da pauta. Está pautado como Petroquímica Triunfo S.A. Me parece que a nova denominação é Braskem S.A., pelo que está aqui na planilha de sustentação oral. É de minha relatoria, eu farei a leitura do relatório e assim que eu terminar eu passo a palavra para a sustentação oral por 15 minutos regulamentar. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ Porto Alegre. Trata o presente processo sobre a obfração contra o contribuinte epígrafe relativo a COFINS, apurado pelos regimes cumulativo e não cumulativo, por falta de insuficiência do recolhimento da contribuição. Lavrado no dia tal, em anexo ao auto de infração, estão os demonstrativos de apuração, multa e juros, além dos demonstrativos e glosas de crédito da contribuição, apurados no mercado interno e externo. Conforme as descrições dos fatos, no decorrer da ação fiscal, foi constatado que a fiscalizada havia efetuado cessão de crédito do ICMS a terceiros, sendo que a empresa não ofereceu a tributação às receitas decorrentes dessas cessões de crédito do ICMS. Ressaltou a fiscalização que tais valores devem compor a base de cálculo das referidas contribuições, mesmo que não transite por conta de resultado, sendo irrelevante para fins de apuração a denominação ou classificação contábil. Esse é o ponto que a gente vai julgar aqui, a tributação, a incidência de PIS/COFINS sobre essa cessão de crédito ICMS. A fiscalização afirma também que foi verificado no lançamento de créditos a maior do DACOM, a parte relativa ao mês de outubro, sendo que o contribuinte, em resposta ao termo de solicitação, limitou-se a apresentar demonstrativo de cálculo com o valor aplicado pela fiscalização na lavratura do auto de infração. Cientificada, a interessada apresentou impugnação com os seguintes pontos. Haveria preliminar de coisa julgada, pois entende que a exigência das contribuições sobre outras receitas diferentes da receita bruta teria sido afastada no período de maio de 2013 a janeiro de 2004, por decisão do STF, proferido no agravo de instrumento tal, da qual juntou cópia. No mérito, argumenta que as operações de cessão de crédito em suas transações com a Companhia Petroquímica Copesul e com a distribuidora de energia elétrica não apresentam receitas, inexistindo base jurídica para se afirmar que as cessões desses créditos para a mesma finalidade por outros contribuintes se transformarão em receitas da empresa. Aqui ela apresenta outras questões de erros materiais e contradições no trabalho da auditoria fiscal. Eu vou pular, que a gente vai falar lá na frente, o ponto que resta para a gente resolver essa questão da cessão. A segunda turma da DRJ Porto Alegre julgou parcialmente procedente a impugnação para cancelar o lançamento referente aos períodos de apuração maio de 2013 a janeiro de 2004, tendo em vista a ação judicial transitada e julgada pela empresa, e para cancelar parcialmente
o lançamento referente ao período de março de 2005 em face de erro constatado na diligência fiscal. Então, o que restou aqui é a cessão de crédito CMS. Regulamento cientificado, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário alegando a descaracterização como receita da cessão de crédito CMS e sua não inclusão na base do PIS e da COFINS. O processo foi encaminhado a esse conselho para julgamento e distribuído a esse relator. Em 17 de junho do ano passado, esse colegiado converteu o julgamento em diligência para as seguintes providências por parte da autoridade preparadora. 1. Identifique dentro do montante adicionado relativo à cessão de crédito qual parcela se refere à aquisição de insumos aplicados em produtos exportados. 2. Certifique que tais produtos foram exportados. 3. Elabore um novo parecer. Qual que é a razão dessa diligência? Porque a empresa ela atua no mercado interno e no mercado externo. Então, para comprovar que efetivamente esses créditos que ela cedeu a terceiros são decorrentes de exportação, para a gente aplicar a decisão lá do STF. Então, esse é o ponto. Em atendimento à resolução tal, a DRF Porto Alegre elaborou informação fiscal, relatando o procedimento de diligência fiscal, concluindo que, abre aspas, não foi possível identificar dentro do montante adicionado relativo à cessão de crédito CMS qual parcela se refere a aquisições de insumos aplicados em produtos exportados, ficando em razão disso prejudicados os demais itens da resolução, ou seja, não atendeu. A recorrente apresentou suas considerações às florestais, o processo foi devolvido a julgamento e ao relatório. A Receita alega que intimou, a empresa não apresentou os documentos e tudo mais, e posteriormente a parte apresenta uma outra informação. Então, em resumo, a diligência não adiantou para nada. Então, é esse o relatório. Eu passo a palavra à doutora Vivian. Doutora Vivian, são 14 horas e 21 minutos. A senhora tem a palavra. Ok, boa tarde novamente. É um prazer participar de uma sessão de julgamento depois de tanto tempo. Como bem sintetizou o relator, né, trata-se de um auto de infração lavrado pela Receita Federal contra a Petroquímica Triunfo, que já foi incorporada pela Braskem, por não ter oferecido a tributação as receitas decorrentes da cessão de créditos de ICMS a terceiros. O auto foi julgado parcialmente procedente e no recurso voluntário a empresa persistiu insistindo que não deveria ter realmente incluído na base de cálculo por se tratar de receitas decorrentes de créditos de ICMS vinculados à operação de exportação. No julgamento no ano passado, né, foi convertido em diligência para se verificar realmente se esses créditos de ICMS seriam ou não vinculados à exportação. No primeiro momento, a empresa teve muita dificuldade com a prova documental, porque se trata de uma empresa incorporada há muitos anos, então essa questão de guarda externa, de documento, de tudo é complexa, né, nessas incorporações, mas os antigos patronos do processo apresentaram manifestação demonstrando que, na verdade, que todos os elementos necessários ao julgamento já estão presentes nos próprios autos. Eu gostaria de pedir licença para mencionar algumas páginas do processo, se vocês puderem me acompanhar daí. Inicialmente, a página do processo que trata do acórdão da DRJ, as folhas 348. Um dos últimos parágrafos fala o seguinte: a cessão de crédito de ICMS não é operação de exportação de mercadorias ou serviços, motivo porque não está albergada por qualquer imunidade ou isenção em favor das exportações. É tão somente cessão de créditos a terceiro, a pessoa jurídica sediada no próprio ente federativo com competência tributária relativa ao ICMS, que tem natureza própria desvinculada da origem do crédito. Então, aqui nesse ponto, a empresa entende que a própria DRJ reconheceu que essas operações de ICMS estariam vinculadas à exportação, mas que o motivo do indeferimento teria sido outro, porque ele entende que não se aproveitaria esse regramento da exportação aos créditos a essa seção, né, para fins de tributação ou não do PIS/COFINS. Uma outra página que eu gostaria de mencionar é a folha 302, que trata-se de uma autorização emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. E esse daqui é o principal documento que sustenta a tese da defesa. Transferência de saldo credor da Petroquímica Triunfo para a Copersul, e no campo observações, eu não sei se vocês estão conseguindo me acompanhar daí, eu posso de repente compartilhar aqui a tela, vocês estão conseguindo ver? A folha? Então, ele fala assim: autorizo a transferência de saldo credor do ICMS com base no dispositivo RCMS. Artigo 58, inciso 2A, exportação de matéria-prima. Então, aqui fica claro que existia um procedimento a se seguir
de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, observada a legislação pertinente daquele Estado, em que essas autorizações para cessões de créditos a terceiros eram rigorosamente verificadas, a origem desses créditos, e em atestando-se a origem como exportação, a Secretaria da Fazenda autorizou a cessão e, seguindo esse procedimento, a empresa entendeu que, portanto, não poderia incluir na base de cálculo, como de fato não fez, por não se submeter à tributação do PIS e COFINS, já que essa receita estaria vinculada, sem dúvidas, a uma operação de exportação. E por isso que a empresa requer que se observe que todas essas autorizações foram emitidas pela Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul e que, conforme a própria legislação estadual, está atestada a vinculação desses créditos de ICMS a operações de exportação, não precisando de documentos adicionais a se comprovar isso, e que, portanto, dado esse estrito cumprimento da legislação, ela requer a aplicação do lead case do STF no RE 606 107 para que seja reconhecida a não incidência de PIS/COFINS nesse caso específico. Muito obrigada. Ok, doutor, obrigado. A solução é essa mesmo, de direito é essa mesmo que a patrona colocou, a gente é obrigado a aplicar esse leading case, esse RE 606 107, que já decidiu a questão que a cessão de crédito CMS decorrente de exportação não incide PIS e COFINS. Aqui eu transcrevo exatamente isso. E essa decisão, pelo nosso regimento interno, a gente tem que aplicar. O ponto aqui é o seguinte: qual o valor? Qual a solução que eu cheguei nesse caso? Nenhuma. Eu cheguei nesse caso que a minha proposta é dar uma decisão ilíquida a ser apurada pela unidade de origem. A gente vai decidir aqui o direito, é o que eu nunca gostei de fazer. Eu não sei o montante, mas o que é fato? A decisão do STF se restringe ao saldo dos créditos de ICMS apurados nas aquisições de insumos aplicados em produtos exportados. Créditos esses passíveis de transferência sem incidência do PIS e da COFINS. É isso que a minha proposta, que eu estou reconhecendo aqui. Qual é o valor disso? A ser apurado pela unidade de origem. Já que ela não quis apurar, já que dificuldade, não apresentou, não prorrogou prazo e tudo mais, não vem ao caso, não me cabe também fazer esse julgamento aqui, mas eu não tenho a informação de qual é o montante efetivamente desse que a empresa cedeu para terceiros, ainda que tenha essa informação do ICMS. Entendo eu, na minha opinião, isso é uma informação passível de ser verificada, Por quê? Porque a empresa ela tem operação de mercado interno e operação externa. A operação dela não é 100% de mercado externo. Por isso que a diligência anterior, que a unidade de origem não cumpriu. Então, ainda que a unidade de origem não tenha conseguido apurar durante a diligência determinada por este colegiado os valores da cessão de crédito relativos à exportação, tal determinação é imprescindível para a liquidação do presente acórdão, por se tratar de efetiva apuração do montante do tributo devido, após a exclusão dos valores relativos à cessão de crédito CMS vinculados à exportação, conforme decisão proferida no RE tal e sede de repercussão geral. Acrescente que a recorrente apresentou esclarecimentos em sua manifestação de diligência e quadro consolidado com valores extraídos dos livros fiscais que devem ser levados em conta para determinar o montante a ser excluído, considerando os valores exportados e os valores das saídas do mercado interno. Então, a parte, ela apresentou uma informação, com base na sua escrita fiscal, que pode levar à apuração desses valores. Mas não cabe a gente aqui no CARF, nesse momento, já que não vê essa informação da diligência, apurar. Então, a minha proposta é, pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores recebidos a títulos de cessão onerosa a terceiros de crédito CMS provenientes de exportação, a ser apurado pela unidade de origem. É o tipo de decisão que eu não gosto, que é uma decisão ilíquida, mas eu não vejo outra saída aqui. Mas vamos abrir aqui para debate para a gente chegar a uma conclusão do colegiado. Então, esse é o meu voto
é a decisão. Presidente, o senhor preferiu não dar o puxão de orelha? Que eu já vi, assim, eu lembro da Maria Aparecida passar por isso, de criação de obstáculos aí pela autoridade de origem e dela fazer uma segunda resolução. Eu pensei, Thaís, sabe o que até eu pensei caminho? uma parte, né, das atribuições dos auditores, e falou, cumpre aí. Não, mas eles não cumpriram porque a empresa não apresentou tempestivamente as informações solicitadas. A própria patrona está falando que eles tiveram dificuldade. Entendi. Só depois da manifestação do resultado da diligência é que eles vieram com outras informações. Então, assim, não seria um puxão de orelha, né? Entendi, não foi tão assim. Eu acho que dá para a gente decidir o direito. Só que o montante... Até porque não é tão complicado, né? O direito é simples e eu acho que o cálculo também não é complicado. Eu também acho que não. Eu, como auditor, eu faria esse cálculo. Porque o meu receio só que daí, se ela discordar do número, ela vai ficar sem recurso. Com certeza. Não, ela vai ficar sem recurso, presidente. Por quê? Porque não recorre da liquidação, né? Recurso hierárquico lá, né? Entendeu? Mas a própria patrona pediu o julgamento, né? Então eu acho que eles fizeram esse sopesamento aí e estão preferindo o julgamento imediato também. Então... Eu acho que aqui Pois não, Renan? Assim, nesses casos em que a impossibilidade de realização de diligência, ao menos em parte, ela decorre também em virtude da não apresentação de documentos pelo contribuinte, para se dar um julgamento, o provimento, não tem como a gente dar o provimento determinando o montante, porque, de fato, a gente não tem como determinar esse montante agora. Então, ou seria negar provimento, porque o contribuinte... Auto de fração, né, Renan? Isso é um auto de fração, né? Mas os documentos foram solicitados em diligência, né? Na determinação do valor, a audiência mas só concluindo. Então, ou seria negar provimento, ou nessa forma, para dar parcial provimento, julgando o direito, vinculando a liquidação do cálculo para a unidade de origem. Para mim, parece realmente mais plausível, mais legítimo, mais justa essa decisão parcial. E, sinceramente, eu não tenho tanto problema em decisões ilíquitas. Eu acho que essa liquidação da unidade de origem é o local competente para fazer esse tipo de apuração. Eu não teria medo em dar uma decisão ilíquita como essa. Ok. Thaís? Eu acho que está certo, presidente. Eu também não tenho crise com isso daqui, não. Eu acho diferente quando o auto de infração tem vários tópicos, daí precisa separar uma coisa da outra, daí aqui está... E o direito não tem como ir diferente. Nós somos obrigados a essa decisão. Você ia estar indo contra uma decisão do STF, falando que não tem. Então, assim, eu acho que esse é o caminho mesmo. Está perfeito. Então, Pedro tem dois Pedros, um está congelado, agora apareceu o outro. Vamos lá, Pedro. Então, como vota, Pedro? Eu acho que foi dada a melhor solução, presidente, e eu acompanho o relator. E Cíntia? Acompanho. Renan? Com o relator. Renata? Acompanho. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores recebidos a título de cessão onerosa terceira de crédito CMS, provenientes de exportação, a ser apurado pela unidade de origem. Isso aplica-se ao 140 e 141, a mesma situação. Agradeço, então, a doutora Vivian. Até a próxima oportunidade, doutora. Boa tarde, bom julgamento a todos. Tchau. A doutora é baiana, que tem um sotaque baiano, né? Já conhece logo. Não é, Lara? O OAB Bahia. Isso não é porque essa Braskem tinha aqui também. Tem aí em Camaçari, né? Tem aqui, tem ali onde era a Tibraz,
Uhum. Ali na Estrada do Coco. Ah, sim. Agora é Cristal, não sei o quê. Uhum. Eles têm empresas aqui. O Baiano... Ainda da reminiscências do polo petroquímico. O que restou do polo petroquímico aqui. Eu só esqueci de apregoar, fez sustentação oral, patrona do contribuinte, doutora Vívia de Oliveira Santana, Quinelato, AB Bahia, 21740. O baiano sente igual o mineiro, né? O mineiro, de manhã, o Pedro leu, e ontem também, um acórdão lá, que a empresa era da jurisdição da delegacia lá de Governador Valadares, era queijo, mussarela, requeijão, né? Aí o mineiro já sentiu o cheirinho do queijo, né, Pedro? Vamos lá. Só um instante, tá, gente? Deixa eu fazer as anotações aqui. Teve o processo do queijo fresco aí. Eu nem me lembro quem foi. É isso aí. Já passou há muito tempo, mas eu me lembro que tinha um processo aí. Do queijo fresco. Discutindo a tributação do queijo fresco. O queijinho é bom. Agora vamos para... Deixa eu só anotar esse aqui antes. Foi DPPU, né? Próximo item na pauta, de preferência, é o Unimed, é o item 143. Eu peço para a Patrícia convidar a patrona, a doutora Tereza, a ingressar na sala. Tudo em homenagem à Thaís, né? A nosso apoio da manhã era a Ana Tereza, agora tem a doutora Tereza. É verdade. Ok, presidente, farei a convocação. Qual item da pauta, presidente? É o 143. Tá. Item 143 da pauta, doutora Tereza Mourão. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Isso é uma proposta de resolução, tá? Item 143 da pauta, doutora Tereza Mourão. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Só um momento. Boa tarde, doutora Tereza, seja bem-vinda à nossa turma julgadora. Julgaremos agora o item 143 da pauta, Unimed Alto Paranaíba Cooperativa de Trabalho Médico. A senhora está me ouvindo? Tudo certo? Sim. Perfeito. Eu farei a leitura do relatório. Ah, doutora, antes, eu estou com uma proposta de diligência, nesse caso. Então, eu gostaria de verificar com a senhora que, normalmente, nesses casos, eu combino com o patrono se ele abre mão da sustentação oral no primeiro momento. Caso a proposta de diligência não seja aprovada pelo colegiado, aí eu franqueio a palavra para a senhora fazer a sustentação oral do mérito. Pode ser assim? Perfeitamente, presidente, estou de acordo. Perfeito, então, gente. Então, vamos lá. É uma proposta de resolução nos moldes de uma que a gente já fez aqui há uns 2 anos atrás, numa outra Unimed.
Então, por bem retratar os fatos, passo a descrever o relatório da decisão de primeira instância. Contra o interessado foram lavrados autos de infração de COFINS, relativos a fotos suficientes de recolhimento da contribuição no período de apuração 1/2003 a 2/2006. A empresa apresenta impugnações nas quais alega que os atos cooperativos estão amparados da incidência tributária em face da regra dos artigos 79, 87 e 111 da Lei 5764, conforme a decisão do STJ. B. A receita de intercâmbio não é tributável, visto que se caracteriza como um autêntico ato cooperativo, porquanto realizado em duas cooperativas entre si, quando associadas. C. Deve ser excluído do auto de infração o valor lançado a título de sobras, como determina a Lei 10.676/2003. E D, que é exatamente o objeto da diligência, deve ser deduzidos da base de cálculo valores previstos no parágrafo 9º, da parágrafo 9%, que não é, né, gente? É parágrafo 9º, do artigo 3º da Lei 9.718 de 98. A segunda turma da DRJ, Juiz de Fora, julgou improcedente a impugnação, que eu transcrevo a emenda, e resignada, a contribuinte apresentou tempestivamente recurso voluntário com as seguintes alegações em síntese. 1. Preliminarmente, nulidade da decisão recorrida pela omissão quanto à realização de perícia e diligência requerida no mérito. 2. Que não se encontra sujeita à tributação pelo PIS e COFINS dos resultados decorrentes da prática de atos cooperativos, assim entendida a produção médica, os repasses a credenciados, inclusive nas hipóteses de intercâmbio, bem como sobras cooperativistas, conforme a orientação da Lei 5764 de 71. 3. Que atua como operadora de planos de saúde, planos de assistência à saúde, se sujeitando à tributação exclusivamente sobre a sua taxa de administração, devendo ser afastado todos os repasses realizados a terceiros efetivos prestadores de saúde, bem como as provisões técnicas. E 4. Não incidência sobre receitas financeiras. A recorrente apresentou requerimento de desistência parcial do recurso voluntário, acompanhado de planilhas, desistindo da discussão relativa a valores exigidos em todas as competências correspondentes à taxa de administração auferida como receita da cooperativa, enquanto operadora de plano de saúde, mantendo a discussão administrativa em relação aos restantes dos débitos objeto do presente processo. Com base no requerimento de desistência parcial do recurso voluntário, foram apartados os débitos que foram objetos de desistência e transferidos para o processo 187/2010-91. O processo foi distribuído a ex-conselheiro relator na forma regimental e o relatório. Então, ao examinar os argumentos trazidos pela recorrente, em contexto com as alegações da autoridade fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com vistas a esclarecer a situação que passa a descrever. A recorrente alega que, por ser uma operadora de plano de saúde, deveria ser reconhecido seu direito a ajuste na base de cálculo do PIS e da COFINS, de forma a se tributar apenas os valores configurados como efetiva receita, comissão taxa de administração, conforme a previsão contida no parágrafo 9º do artigo 3º da Lei 178 de 98. Aqui eu transcrevo. A questão foi objeto de alteração legislativa, vou mudar aqui que mudou o formato, não sei porquê. A questão foi objeto de alteração legislativa com a inclusão do parágrafo 9A, pela Lei 12.873. Então, a redação desse parágrafo 9A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso 3 do parágrafo 9º, entende-se o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários de cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se nesse total os custos de beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outros operadores atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida, incluído pela Lei 12.873 de 2013. A eficácia retroativa da referida disposição tem sido amplamente aceita nesse CARF, em conformidade com o entendimento externado de forma unânime pela Câmara Superior, no Acordo 9303-04399 da conselheira Vanessa Marini Seconello. Aqui tem outros também. No mesmo sentido, temos o recente Acórdão 9303010734 do presidente Luiz Eduardo, que expressamente manifestou sobre o tema. Palavras do Luiz Eduardo. Pois bem, quanto às exclusões a ajustes na base de cálculo de PIS da COFINS concedidas à Cooperativa de Serviços Médicos, Sociedade de Operadoras do Plano de Assistência à Saúde, tal questão encontra-se superada nessa Câmara Superior, uma vez que, com a edição da MP 619 de 2013, convertida na 12873, introduziu-se no artigo 3º da Lei 9718, o parágrafo 9A, segundo o qual, para efeito de interpretação, os custos de utilização pelos beneficiários do plano inclui-se não apenas
os despendidos dos seus próprios beneficiários, mas também com os beneficiários de outras operadoras atendidos a título de transferência de responsabilidade. Como se via até outro parágrafo 1A do artigo 3º da 9718, introduzido pela Lei 12.873, a exclusão prevista no parágrafo 9.3 do artigo 3º da 9.718, exclui esclarecido de forma explícita e definitiva a legitimidade das operadoras do plano de saúde deduzirem na base de cálculo do PIS da COFINS o valor correspondente às indenizações aos eventos ocorridos de que trata o inciso 3 do parágrafo 9. Entende-se o total de custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo nesse total os custos beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida. Agora, minhas palavras. Dessa forma, terá a formatação aqui. Dessa forma, tratando-se de questão que poderá ensejar no cancelamento, ainda que parcial, da exigência fiscal constante dos autos e com matéria de direito introduzida posteriormente à própria autuação fiscal, julgamos necessária a conversão do processo em diligência para a quantificação pelo auditor fiscal autuante da repercussão da interpretação legal fixada pelo parágrafo 9A do artigo 3º da 9.718, acrescida à redação original pelo artigo 19 da Lei 12.873. O Pedro saiu e voltou. Sobre os valores exigidos no orçamento. Referida conversão está em conformidade com outras ocorridas em processos semelhantes apreciados por esse colegiado. Por exemplo, a resolução 3402 a 01386, que eu citei. O processo era do Pedro, a proposta foi da Thaís, o Pedro, inclusive, foi contra, mas retornou com a informação perfeita e nós já julgamos esse processo aqui no colegiado depois. Então, diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal de origem quantifique a repercussão da interpretação legal fixada pelo... Opa! O que aconteceu aqui? Saiu alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então, conversão do julgamento em diligência para que a autoridade fiscal quantifique a repercussão da interpretação legal fixada pelo parágrafo 9A do artigo 3º da 9.718, acrescido pela 12.873, sobre os valores exigidos no orçamento, apresentando demonstrativo retificador, caso entenda cabível. Encerrada a instrução processual, a interessada deverá ser intimada para manifestar-se no prazo de 30 dias e, concluídos os autos, deverão retornar a esse conselho para julgamento. É a proposta de diligência. Exatamente nos termos da proposta lá de trás de 2018, do processo do Pedro, que houve essa proposta, a mesma situação. Fui eu mesmo? Foi a Maísa, não? Foi a Maísa? Não tô lembrando. Não? Foi a Maísa. Não tô lembrando de fazer essa resolução, não, acho que foi a Maísa. Deixa eu abrir aqui. Não, não faz, presidente. É só porque foi, nossa. Eu sei que o Pedro foi contra. Não tô lembrando. O Pedro foi contra, até no voto dele ele fala que entendia desnecessária a diligência. Eu lembro bem disso. Uhum. Né? Então, essa é a proposta de diligência. Algum esclarecimento, algum questionamento? Então, como vota, Pedro? Já que a jurisprudência do CAF é majoritária nesse sentido, eu sou a favor da diligência também. Ok, Cíntia? Acompanha a diligência. Renan? Fica fácil quando outra proposta de diligência já resolveu o problema, né? Então, não tem como não adotar, eu acompanho a diligência, presidente. Ok, Renata? Eu também. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Só um instante que eu vou pegar aqui a informação da doutora. Fez sustentação oral, ou melhor, aqui no caso, acompanhou o julgamento, a doutora Tereza Mourão Passos Coutinho, OAB MG 98760. Ok, doutora? Presidente, ok. Eu só queria fazer uma ponderação, caso os conselheiros julguem relevante. Um dos pedidos é para excluir a receita financeira da base de cálculo. Então, eu não sei se os senhores julgam interessante, já nessa diligência, pedir a quantificação como um todo para apreciação desse outro pedido. Ok, doutora. Nesse caso, a questão de receita financeira é questão de direito, né? Então, aí não seria necessário, não seria relevante a informação fática para a gente que... Aí, se fosse decidir incide,
PIS e COFINS sobre a receita financeira ou não incide PIS e COFINS sobre a receita financeira. Por isso que eu não coloquei no pedido da diligência para quantificar esse valor da receita financeira, é só esse esclarecimento. Mas esse mérito mesmo a gente vai enfrentar quando retornar. Perfeito. Exceto se o colegiado entender que deveria quantificar. Eu, particularmente, entendo desnecessário. Né? Ok? Então, doutor, é isso. Obrigado, até a próxima oportunidade. Obrigada, bom trabalho a todos. Peço um instante. E o voto alternativo, né, estava prontinho, que o Pedro já fez também, né, Renan? Então, esse caso estava fácil, né? As questões meritórias, praticamente todas o Pedro já tinha enfrentado. Então, o voto que está na gaveta aqui, estava pronto também, com base no processo do Pedro. Agora é o SAF do Brasil? Não, esse não tem sustentação, então esse a gente vai pular. Vai ter o Odebrecht. O Odebrecht é aquela situação de falta de prova. Olha, um jazz aí? Na verdade, isso é aqueles discos antigos, né, Pedro? Hã? Eu toco no meu celular aqui, aí quando eu toco o celular, a rede cai. Tem que desligar, eu passo por... Tem esse problema aqui. Que isso. Eu estou usando a rede da Receita e o celular. A rede da Receita, às vezes, cai também. É isso, fala com o seu delegado aí, que tem que colocar uma rede boa, Doido, na Receita fica caindo assim. Sempre foi assim. Vamos agora para o item 146 e 147 da pauta. Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A. É aquela discussão de DCTF, PDCOM, aquela história toda que a gente cansou de julgar hoje. Eu peço para a Patrícia convocar a doutora Sara, os itens 146 e 147. Ok, presidente. Item 146 e 147 da pauta. Doutora Sara Rodrigues, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Boa tarde. Boa tarde, doutora Sara. Seja bem-vinda à nossa turma julgadora. Faremos agora os itens 146 e 147, construtora Norberto Odebrecht. Definir a relatoria. Peço um instante só, eu farei a leitura do relatório e, posteriormente, passo a palavra por 15 minutos para as suas considerações, os esclarecimentos. Tá certo. É só um minutinho, deixa eu só acabar de fazer uma anotação aqui, por gentileza. Por bem descrever os fatos... Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ Brasília. Trata os autos de declaração de compensação transmitida eletronicamente em 30 de novembro de 2011, com base em créditos relativos à contribuição para o PIS. Parece que esse é PIS e o outro é COFINS. Deixa eu só confirmar aqui. É exatamente. Então, é a mesma coisa os dois casos. O contribuinte declarou no PDCOM a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ao maior, cujo DARF apresenta as seguintes características, está aqui transcrito, e é a mesma situação que a gente tem julgado isso aqui nesses 2 dias,
O sistema identificou que o DARF já tinha sido utilizado integralmente para a extinção de outros débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada. Assim, em 5 de novembro de 2012, foi emitido eletronicamente o despacho decisório, cuja decisão não homologou a compensação declarada. Cientificado, o contribuinte apresentou sua manifestação de conformidade, esclarecendo que o direito em questão refere-se à diferença entre a contribuição apurada em 30 de 6 de 2010 e efetivamente paga, não pagão, né, por meio de guias do recolhimento. Acrescenta preliminar de nulidade, superficialidade de instrução probatória. No mérito, a efetiva existência de crédito tributário utilizado na compensação. Ela esclarece que teria identificado que, de forma equivocada, teria efetuado o recolhimento da COFINS maior do que efetivamente devido em questão e, consequentemente, também havia prestado informações equivocadas na DCTF. No intuito de demonstrar suas alegações, certificou a DCTF da conta do período, posteriormente, né, ao despacho. Enfatiza que os erros de fato no preenchimento não devem prejudicar o direito creditório dos contribuintes, desde que tal crédito esteja devidamente demonstrado e lastreado em documentação hábil. Afinal, requer que seja acolhida a presente manifestação para fins de que seja reformado o despacho. Em 2 de 3 de 2016, foi juntada aos autos petição tal, complementar, por meio do qual o contribuinte escolhe sobre o parecer normativo 3 da COSIT, lá que fala de crédito devidamente declarado da CTF. Aqui ela fala sobre o parecer e tudo mais. Ao final, requer que seja reformado o despacho e homologado integralmente a compensação, com base no parecer COSIT 2 de 2015. A DRJ Brasília julgou improcedente a manifestação de conformidade, proferindo um acordo tal, aqui eu transcrevo a ementa do acordo. Regularmente cientificado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, pleiteando a reforma da decisão ACOR e o deferimento do seu direito creditório com as seguintes alegações em síntese. Em preliminar, que houve superficialidade da instrução probatória, uma vez que baseou unicamente nas declarações transmitidas pelo contribuinte, sem buscar a verdade dos fatos, de modo que a fiscalização incorreu em violação ao princípio da verdade material, motivo pelo qual o despacho decisório é nulo. No mérito, que havia que de forma equivocada apurou e recolheu o COFINS a maior do que efetivamente devido para a mesa em questão, e que, consequentemente, também havia prestado informações equivocadas na DCTF original. No intuito de demonstrar suas alegações, retificou a DCTF e dá conta do período. Enfatiza que erro de fato no preenchimento das obrigações não deve prejudicar o direito creditório, desde que tal crédito esteja devidamente demonstrado e lastreado em documentação hábil. É o relatório. Doutora, são 14 horas e 57 minutos. A senhora tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Tem a palavra. Tá bom. Eu vou compartilhar uma apresentação com vocês. Vocês podem me informar se vocês estiverem vendo? Bom. Perfeito. Tá dando para visualizar? Ainda não apareceu para mim, não. A gente está vendo a sua tela, doutora, que a gente está vendo o próprio... a sala de julgamento, não está a apresentação na tela. Ah, sim. Tá bom. Vou tentar compartilhar aqui de novo. Só um momento. Ainda não, doutora. Acho que agora foi, né? Agora foi. Agora sim. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Ixi, não está passando aqui. Vou deixar assim. Boa tarde, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Eu vou fazer uma sustentação só para os dois processos. Eles têm algumas peculiaridades, mas, no geral, dá para a gente usar a mesma base de discussão. Os processos, eles tratam de declaração de compensação, como bem relatado. Um, ele é referente ao crédito de PIS de junho de 2010, e o outro objetivo, o reconhecimento do crédito de COFINS, referente a dezembro de 2011. Os créditos, eles decorrem de um pagamento a maior de PIS e COFINS, em razão dos equívocos na apuração dessas contribuições. O contribuinte, ele fez uma apuração, primeiro, encolheu essas contribuições, e depois verificou que as apurações tinham sido feitas de forma equivocada, procedeu com os ajustes e verificou que o recolhimento teria sido feito a maior. O despacho decisório não homologou as compensações
Depois do despacho decisório, como também foi relatado, o recorrente procedeu com a retificação das DACOs e dos DCTFs, dos dois processos, e apresentou a manifestação de conformidade. A DRJ não analisou os documentos acostados na manifestação de conformidade. O contribuinte ele acostou memória de cálculos, balancetes, acostou as guias de recolhimento, mas mesmo assim a DRJ não analisou os documentos acostados e negou o provimento à manifestação de conformidade, o que ensejou a interposição dos recursos voluntários, ora em análise. Eu vou aqui fazer a análise das provas e dos créditos dos dois processos em separado, tá? Primeiro processo de final de 2012-10, que é o processo de COFINS. A COFINS efetivamente foi recolhida, foi no montante de R$ 3.462.811. Depois da correta apuração, o contribuinte viu que a COFINS devida no período, em verdade, seria de R$ 3.400.861, o que gerou o crédito de R$ 61.950, em que está sendo pleiteado o reconhecimento nesse processo. O COFINS efetivamente recolhido, ele pode ser verificado nos comprovantes de arrecadação que estão acostados aos processos. Eles estão nas folhas entre as folhas 175 a 181. Aqui eu coloquei apenas um exemplo, né? E eu coloquei aqui um resumo de todos os recolhimentos, das guias de recolhimento, que demonstram que, de fato, tem esse recolhimento a maior de 61.950. O valor da COFINS devido, efetivamente, ele pode ser verificado na DCTF retificadora, aqui que demonstra que o valor correto seria de R$ 3.400.861, e não o valor efetivamente recolhido. A DCTF retificadora, ela consta nas folhas de 182 a 188 do processo. Esses valores recolhidos a mais, eles são decorrentes de uma inclusão na receita de R$ 2.065.010, da relativa à obra Túnel da Grota Funda, em que teve um equívoco na apuração nos ajustes contábeis pelo método POC, pelo percentual de conclusão de obra, que é um método contábil muito utilizado nas obras de construção civil, em que o reconhecimento da receita ela é feita de acordo com a evolução da obra. Então, quando foi feita a apuração correta, verificou-se que esse valor ele teria sido incluído de forma incorreta no período em discussão. Aqui, a gente tem um demonstrativo de cálculo, eu marquei aqui de amarelo para facilitar a visualização, que é referente a esse túnel da Grota Funda, em que o contribuinte demonstra que, na primeira versão, ele havia reconhecido essa receita negativa de R$ 78.099.790, quando o correto seria o reconhecimento da receita negativa de R$ 880.164, o que gerou o recolhimento indevido do COFINS de R$ 61.950.000. Na próxima tela, eu vou mostrar para vocês o balancete. A gente vai verificar lá que a diferença entre o crédito e o débito vai ser exatamente essa diferença que está aqui no subtotal de 76.615. Por que está o total lá? Porque todas essas obras elas foram computadas nessa conta 31115, que é a conta relativa ao ajuste POC. Aqui a gente pode verificar essa diferença aqui, nessa segunda linha em amarela, que seria a diferença entre os 182.927.000 e 106.111.000. Essa diferença dá exatamente essa diferença aqui de 76 milhões, que ela só foi declarada de forma correta após a retificação e gerou esse valor recolhido de COFINS a maior. Em relação ao outro processo, que é o de final de 2012-80, o contribuinte ele recolheu o PIS no montante de 221.889, quando o correto seria o recolhimento do PIS no montante de 185.049, o que gerou o crédito de 36.839, que está sendo bloqueado nesse processo. Assim como feito no primeiro processo, eu coloquei aqui um exemplo do comprovante de arrecadação. Os comprovantes de arrecadação e uma declaração de compensação que formam o PIS efetivamente recolhido, ele consta nas folhas 136 a 142 do processo, que demonstra que o recolhimento de fato gerou esse crédito de 36.839. Também consta no processo, assim como no primeiro, a DCTF retificadora, que demonstra o valor correto que deveria ter sido recolhido de PIS, e essa DCTF retificadora consta nas folhas 182 a 188. A origem desse recolhimento é de uma inclusão de uma receita indevida referente à obra Recuperação Canais do Campo.
Essa receita não deveria ter sido incluída na base de cálculo relativa a esse período, e o contribuinte percebeu isso após a retificação e a reapuração das suas bases de cálculo. Aqui, essa aqui está um pouco mais fácil de visualizar, na memória de cálculo, aqui consta esse valor de 5.667.000, que foi a receita incluída indevidamente na base de cálculo, que gerou o recolhimento de PIS em 36.839, e aqui nessa última linha a gente consegue ver que esse valor no balancete está aqui como crédito, que não deveria ter sido incluído na receita desse período. Posto isso, o contribuinte entende que todos os documentos necessários para a comprovação do crédito eles foram acostados aos autos. Destaque que os meros erros formais no preenchimento das declarações não podem impedir o aproveitamento do crédito. Colacionei aqui algumas jurisprudências desta corte em relação a esse tema, e tendo sido todos os créditos comprovados por meio de documentos, tanto de memória de cálculo, balancetes, guias de recolhimento, esses documentos não foram questionados, a sua validade ou a sua correta apuração, não teve qualquer questionamento nesse sentido, então o contribuinte entende que os créditos devem ser reconhecidos, sendo provido integralmente o recurso voluntário. Obrigada. Deixa eu parar aqui. Obrigado, doutora. É muito bom sustentação oral, senão eu teria incorrido num grande erro. Por um equívoco da minha parte, essa parte não ficou salva no meu computador e eu não analisei esses documentos. Então, eu faço aqui uma meia-culpa, retificando o meu voto aqui. A minha proposta, então, é de diligência para a unidade de origem para apreciar esses documentos acostados às florestais, apresentados juntamente com a manifestação de conformidade. Apreciei aqui nesse período que a patrona está corretíssima. Há documentos aqui, né, esses documentos contábeis, além de planilhas, mas que devem ser analisadas pela unidade de origem. Não sei o motivo pelo qual a DRJ não apreciou isso. E eu fui nesse caminho, interpretando originalmente que não havia prova. Então, eu faço essa retificação aqui, em sessão, com a proposta, modificando meu voto, com a proposta de diligência naqueles termos que a gente é acostumado. Em time recorrente para apresentar outros documentos e informações que julgar conveniente, analisa as informações e documentos apresentados juntamente com a manifestação de conformidade, juntamente com aquelas eventualmente apresentadas em resposta à intimação do item 1, além daquelas que já constam dos presentes autos, e de forma a confirmar a existência de saldo passivo, né, aqui é a compensação, e apresente o demonstrativo retificador, caso entenda cabível, discriminando os valores passíveis de restituição e compensação com base na declaração apresentada. Então, essa que é a consideração e essa retificação que eu faço aqui. E peço desculpas ao colegiado, realmente, eu não, por algum lapso da minha parte, isso não ficou salvo na hora que eu fiz a análise. Então, para os dois casos é a mesma situação. Então, aqui eu vou fazer a proposta de diligência, naqueles termos normais e com esses itens para ser atendidos que eu acabei de ler aqui. Alguma consideração? Eu acho que é a saída. O meu voto estava equivocado. Então, conselheiro Pedro? Eu acompanho a diligência, presidente. Ok. Cíntia? Acompanho a diligência. Renan? Relator. Renata? Acompanho a diligência. Lara? Acompanho a diligência. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Então, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator. Fez sustentação oral a doutora Sara Rodrigues Oliveira. Da o quê? Da Cunha. Da Cunha. Tem o da C aqui, da Cunha. Oliveira, OAB DF 66137. Isso é 146 e 147. Agradeço à patrona, muito boa, você ter me alertado para essas questões, senão eu teria cometido um equívoco aqui no julgamento. Imagina, obrigada a vocês, boa tarde. Boa tarde. Eu peço por apoio a interromper por um instante a gravação, por gentileza. Ok, presidente.